Irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez juntos, mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor, e hoje nós vamos falar sobre a tribo de Benjamim. Sim, meus irmãos, Benjamim era o filho mais novo de José com Raquel. Sim, o nome Benjamim significa filho da minha mão direita ou filho da felicidade. Sim. E, meus irmãos, estamos estudando o capítulo 48 de Ezequiel, aproveitando para estudar as tribos. E essa é a última tribo que eu estou, então, entregando para os irmãos. A tribo de Benjamim. E eu quero ler duas bênçãos sobre, ou profecia, sobre essa tribo, meus irmãos. E quero dizer que todas essas bênçãos, elas apontam para Cristo. Tem alguma coisa que nos chama a atenção para a pessoa de Jesus Cristo. Eu gostaria de ler em Gênesis 49, versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça. Então aqui a gente vê algo negativo, certo, meus irmãos? Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Então Benjamim, né, a natureza dessa tribo é como se fosse um lobo que despedaça. Pela manhã devora e à tarde reparte o despojo. Então tá falando do quê? Que seria uma tribo violenta, certo? Um animal forte, astuto, predador, um lobo que ataca de maneira feroz, agressivos. Pela manhã devora, à tarde reparte o despojo. Depois da luta, vem o momento de dividir o que foi tomado, certo, meus irmãos? E nós podemos ver aqui a pessoa de Jesus Cristo que fizeram com ele, certo? Porque nós fizemos isso com Jesus por causa dos nossos pecados. Nós fomos violentos, nós crucificamos Jesus. Jesus foi crucificado às 9 da manhã e às 3 horas ele entregou o seu espírito, certo, meus irmãos? Bom, sobre a violência dessa tribo, meus irmãos, nós podemos ver nos capítulos de Juízes 19 ao 21. Vai ficar muito claro. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 para entendermos bem, certo? Mas os irmãos podem ler do 19 ao 21. Sobre a tribo de Benjamim, como eles foram violentos. E nós temos também, né, da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel, que é Saul, que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, 1 ao 2. Capítulo 9, versículo 1 ao 2. E nós sabemos como é que foi o final, né, de Saul, que perseguia, né, Davi. Bom, é um lobo mesmo. E por último, meus irmãos, por último, o apóstolo Paulo, ele é da tribo de Benjamim. Sim, meus irmãos, nós vamos terminar então com um texto, né, do apóstolo Paulo da tribo de Benjamim, certo, meus irmãos? Isso. Agora nós vamos ler uma nova profecia que os irmãos não vão entender, mas porque nós falamos a parte negativa do caráter, né, de Benjamim, do temperamento humano. Agora nós vamos falar uma outra bênção que está em Deuteronômio, capítulo 33, meu irmão, versículo 12. Olha só, meus irmãos. De Benjamim disse, olha só, parece uma coisa tão assim, oposta, mas é. O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Jesus foi despedaçado, mas o Senhor, né, ele andava com Deus, estava seguro com o Pai, descansará nos seus braços.
Então aqui tem uma coisa bem diferente da natureza humana, né? Um lobo devorador, mas aqui está falando de Benjamim agora, o amado do Senhor habitará seguro. E nós podemos ver isso também na vida do apóstolo Paulo. Ele era zeloso pela lei e perseguia a igreja, despedaçou a igreja no início, né? Mas com a conversão ele se tornou protegido do Senhor, descansando nos seus braços. Ele entrou no descanso do Senhor. Então aqui nós vemos algo já diferente, que é o milagre que Jesus faz, a transformação que Jesus faz nas nossas vidas. Aqui Benjamim é o amado do Senhor, morando em segurança, em companhia de Deus, protegido por Deus, descansando nos seus braços, o amado do Senhor. Sim, o amado do Senhor, vivendo sob a presença de Deus todos os dias, sendo cuidado todos os dias pelo Senhor. Uma proteção diária, contínua, completa, repousando nos ombros de Deus, sendo carregados por Deus. Amém e amém. Então aqui nós vemos duas profecias com enfoques diferentes. Presta atenção, meus irmãos, enfoques diferentes. Isso já é uma mensagem. Então Jacó, ele fala do destino da tribo baseado na sua natureza, no seu temperamento humano, certo? Mostrando o caráter, a forma que eles agiam de forma egoísta, violenta. Então Benjamim com um espírito guerreiro, e isso foi manifestado na história que nós vamos ver em Juízes 19, vai do 19 ao 21, mas hoje vamos ler o 19. Moisés, por outro lado, ele dá uma bênção espiritual focada na relação do homem com o Senhor, naqueles que são selados. Então, isso sim é um grande milagre. Isso é um milagre no coração do homem, que o Senhor faz a mudança em Jesus. Então, aqui é uma bênção de acordo com a nossa posição diante de Deus. Não tem a ver com o nosso temperamento, mas o que Deus faz no nosso coração. Esse é o projeto de Deus nas nossas vidas. Amém? É a mudança do coração. Esse é o projeto de Deus. Amém, amém. O novo nascimento. Presta atenção. Então agora nós vamos então, né, para Juízes 19. Todo mundo muito curioso com essa história, o que esse povo fez. Meus irmãos, aqui tem a história do levita e a sua concubina. Eu já dei esse estudo aqui alguns meses ou anos atrás sobre essa história, mas agora nós vamos nos aprofundar. E quando nós estivermos lendo esse texto do levita e a sua concubina, nós vamos pensar também no nosso relacionamento com a igreja, com Cristo e a sua igreja, como Cristo reage com a sua igreja, porque a igreja simboliza a mulher, certo? Então nós vamos ter isso em nossas mentes nessa história. Então o levita e a sua concubina, e aqui começa. No final do texto nós vamos falar, mais ou menos assim, no meio do texto nós vamos falar mais sobre a tribo de Benjamim, mas aqui começa com o levita. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, não havia lei, cada um fazia o que queria, seguia a Deus como queria. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela, aborrecendo-se dele, o deixou, porque ele não era uma pessoa assim amável. Ela se aborreceu. Então, nós vemos aqui também um caráter, uma pessoa difícil. Ela não aguentou ficar com ele, né?
Porém, ela, aborrecendo-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá. E lá esteve os dias de uns 4 meses. Não, foi bastante tempo. Seu marido, tendo consigo seu servo e 2 jumentos, levantou-se e foi após ela para falar-lhe ao coração, depois de todos esses meses, a fim de tornar a trazê-la. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Presta atenção. O pai também ficou muito feliz de ver o levita, né? Olha só. Este, quando o viu, saiu alegre a recebê-lo. Bom, eu acho que o pai também estava alegre em devolver a filha, certo? Uma despesa a menos em casa. Versículo 4. Veja só a felicidade, porque depois dessa separação, de que ela abandonou o marido, né? Então o pai fica muito alegre ao ver o levita e começa os festejos, meus irmãos. Teve festejos que se seguiram. É isso que nós vamos ver aqui. Versículo 4. Seu sogro, o pai da moça, o deteve por 3 dias em sua companhia. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. Ao 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. Então disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queirais passá-la aqui e se alegre o teu coração. Contudo, o homem levantou-se para partir, porém o seu sogro, instando com ele, fê-lo pernoitar ali. Então ele fica mais uma noite. Nada de se discutir sobre o porquê do aborrecimento da filha, né? Aqui a questão é a alegria mesmo que esse pai tem com esse sogro. Bom, aí ele fica mais uma noite, o casal fica mais uma noite pernoitando ali. Madrugando ele ao 5º dia para partir, disse o pai da moça: fortalece-te e detende-vos até ao declinar do dia. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já declina o dia, a tarde vem chegando. Peço-te que passes aqui a noite. Vai-se o dia acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre. Amanhã de madrugada levantai-vos a caminhar e ide para a vossa casa. Eu vou ler até o versículo 10. Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Então, nesse 5º dia, que vai se acabando também, né? Chegou a hora de fixar as tendas. Então, o sogro pergunta novamente se eles querem pernoitar mais uma noite, mas nesse momento, a vontade do levita é partir mesmo, no meio da tarde. Então, ele vai de Belém a Judá e ele vai chegar até uma cidade chamada Gibeá. Porém, ele vai aqui, né? Ele levantou-se no versículo 10, partiu. Ele chega até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele 2 jumentos, como também a sua concubina. Vamos lá, Jebus. Jebus é, então,
seria Jerusalém no futuro, certo? Aqui nesse momento, ela é ocupada por um outro povo, os jebuseus, certo? Pessoas estrangeiras que não eram do povo de Deus. E aí o servo levita, ele tem uma ideia de permanecer por ali. Olha só, versículo 11. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se adiantado o declinar-se do dia, disse o moço, o servo, a seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Porém, o levita, porém o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha. Então ele pensou, é mais seguro eu ficar com pessoas da nossa tribo, do nosso povo, nossos irmãos, e não pernoitarmos com os jebuseus estrangeiros, que não são nossos irmãos. Então ele fica bem claro, né? Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passemos a Gibeá. Então, Gibeá, agora vem. Gibeá é uma cidade, uma das cidades das tribos de Benjamim, da tribo de Benjamim, entenderam, meus irmãos? Aqui inicia-se, então, a história da violência da tribo de Benjamim, nessa cidade aqui de Gibeá, certo? Versículo 13. Disse mais a seu moço: caminha, e cheguemos a um daqueles lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante, caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. Retiraram-se para Gibeá, a fim de nela passarem a noite. Entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Então, tudo fica muito mais trágico, porque o levita ele faz uma escolha e pensa, nós estaremos mais protegidos em Gibeá, que é a cidade dos benjamitas, nossos irmãos. Então, essa recusa que ele fez em relação à proposta do servo torna essa história muito mais trágica e nós podemos ver como que foi terrível o que os benjamitas fizeram. E já começa que eles eles chegam ali e não recebem uma proposta de hospedagem. Eles estavam ali aguardando hospitalidade que não foi imediata. Então, isso aí foi uma falha. Essa foi uma falha no oferecimento de hospitalidade, que é uma coisa muito importante naquela época, por parte dos benjamitas, certo? E aí nós continuamos a nossa história no versículo 16. Presta atenção, meus irmãos, presta atenção. Então agora eles estão retornando, né? O levita, a concubina, o servo, eles preferem ficar na cidade dos seus irmãos benjamitas, já não são recebidos com hospitalidade, certo? E nós vamos ver o que vai acontecer. Versículo 16 ao 21 agora. Eis que ao anoitecer, vinha do seu trabalho no campo um homem velho. Este da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Então, para os benjamitas, ele também é um estrangeiro. Olha só. Porém, os habitantes do lugar eram benjamitas. Então, esse velho também é considerado um estrangeiro. E é ele quem vai dar hospitalidade a esses três. Versículo 17.
Erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou: Para onde vais e de onde vens? Ele lhe respondeu, levita: Estamos viajando de Belém de Judá para os longes da região montanhosa de Efraim, donde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Sei. E ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que aceitaria essa hospitalidade, que ele não seria um peso, porque ele tinha aqui também, para os jumentos, palha, ele tinha pão, vinho, tinha tudo, né? Para se prover sozinho. Então, isso que ele enfatizou, que quem oferecesse hospitalidade para ele, ele seria autossuficiente. Mas o velho, o estrangeiro, ele foi gracioso, certo? É o que a gente vê aqui no versículo 20. Então disse o velho: Paz seja contigo. Paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Olha o que ele falou, meu. Presta atenção. Tudo quanto te vier a faltar, fique a meu cargo. Então somente não passes a noite na praça. Versículo 21. Levou para casa e deu pasto aos jumentos, e tendo eles lavado os pés, comeram e beberam. Sim, meus irmãos, comeram e beberam. Até aqui, então, parece que está tudo bem. Tudo em paz. E aqui começa, então, a bestialidade dos homens de Gibeá, dos benjamitas, dos lobos, certo? Com seu ímpeto agressivo. E também mostra o caráter do levita, certo, meus irmãos? Como ele era realmente. Versículo 22. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, Beli significa sem, e al, utilidade, sem valor. É isso que eles eram, sem valor, perversos. Isso, meus irmãos. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: Traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Então, nós estamos vendo como eles eram perversos, rudes, ímpios. Aqui havia dissolução, perversão. Foi isso que aconteceu. Traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: Não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa. Não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-a e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura, porque o homem era hóspede. Mas por que o velho não se entregou a si mesmo para proteger a todos? Não é, meus irmãos? Por que esse velho dono da casa, ele mesmo não se entregou por todos aqueles que estavam na casa? Mas não, ele ofereceu quem? Ele ofereceu a filha virgem e a concubina do seu hóspede. Elas teriam que
entregar as suas vidas para salvar aquela casa. Então, cada um aqui está interessado em salvar a sua própria vida. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-a e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Eu fico pensando naquilo que fizeram com Jesus. Por causa do nosso pecado, ele foi crucificado. E ele mesmo se entregou para nos salvar desse mundo corrompido. Mas aqui nós estamos vendo pessoas que têm interesse próprio, que entregam os outros para serem violentados e salvarem as suas próprias peles. Meus irmãos, é isso que está falando nesse texto. E aí nós vamos, humilhai-as, versículo 24, parte B. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Sim, meus irmãos, foi isso que aconteceu. Uma coisa muito triste. E Jesus, ele se entregou por nós, para que nós não víssemos a morte, para que pudéssemos ter vida. Ele foi um homem que se entregou por amor, que tinha um amor sacrificial. Mas aqui nós vemos o contrário. Aqui nós vemos um levita que estava mais interessado em salvar a sua própria pele. Tomou sua concubina à força, atirou-a lá fora para os homens. Ele quis se proteger, ele não quis ser violentado. E nós não temos os detalhes, de como tudo aconteceu naquela noite. Mas nós sabemos detalhes do que aconteceu com Jesus. Eu gostaria de ler em Salmos, meus irmãos. Salmos capítulo 18, versículo 4 ao 5. Quando Jesus morreu por nós. Nós não sabemos, nós não temos o detalhe sobre o que aquela concubina sofreu. Mas nós temos detalhes sim do que Jesus sofreu por nós. Entregando a sua própria vida para que não fôssemos lançados nas garras de Satanás. Laços de morte me cercaram. Isso está no Salmo 18, versículo 4 ao 5. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro a meu tempo. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor. Meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Ah, meus irmãos, o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Ele se sacrificou por nós. Isso tudo aconteceu. Continuando, meus irmãos, no versículo 24, vamos repetir aqui. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem não façais semelhante loucura. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e a abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. Meus irmãos, olha só que frieza. A frieza do levita, que também não se entregou a si mesmo, entregou a sua mulher para se salvar. Ao romper da manhã, vindo a mulher,
caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. Ele disse: levanta-te e vamos. Meus irmãos, esse homem entregou sua esposa para morrer por aquela casa, e olha a frieza. Levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Meus irmãos, ela morreu. Porém, ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Foi isso que nós vemos até aqui. E no versículo 19 diz assim: chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Então ele condenou a tribo, a cidade de Gibeá. Ele condenou, mas ele não viu que ele mesmo tinha entregado sua própria concubina para morrer. Então ele convoca todas as tribos, inclusive a tribo de Benjamim. Mas no capítulo 20 e 21 nós vemos que a tribo de Benjamim não aceitou essa convocação. Eles ficaram do lado da cidade de Gibeá, eles ficaram do lado da violência. Então as tribos se reuniram e tentaram extirpar a tribo de Benjamim. Sobraram poucos homens. Então, na história, quase que essa tribo, a tribo de Benjamim, foi extinta por causa desse caso de violência extrema, meus irmãos. De violência extrema. Meus irmãos, esse caso é um caso terrível do homem sem Deus, do que ele é capaz de fazer, tanto a tribo como o levita. Meus irmãos, isso foi um estupro qualificado, que resultou morte. Foi um homicídio qualificado. Houve tortura. E também o desrespeito a um cadáver que foi repartido. Esse cadáver, ele foi repartido, meus irmãos. Nos dias de hoje, esse levita e também esses homens da tribo de Benjamim, e também Gibeá, essa cidade, eles pegariam uma máxima de mais de 30 anos ou então prisão perpétua. Mas se você ler aqui em Juízes capítulo 21, versículo 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Meus irmãos, e o livro de Oséias, no livro de Oséias, esse crime que foi cometido ali naquela cidade de Gibeá, o que aqueles homens fizeram, nunca mais foi esquecido. Se você olhar aqui no livro de Oséias, Oséias capítulo 9, versículo 9, muito profundamente se corromperam como nos dias de Gibeá. Aqui está falando do povo de Israel. Meus irmãos, o homem se corrompeu como nos dias de Gibeá. Está escrito aqui. Então essa história ficou marcada. Essa violência da tribo de Benjamim ficou marcada de homens que estavam lutando pelos seus próprios interesses. E entregou a própria concubina para morrer pelos seus interesses, pela sua vida. E aqui em Oséias capítulo 10, versículo 9, diz assim: desde os dias de Gibeá
Pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá? Então Deus, ele fez justiça. Os benjamitas quase foram eliminados. E essa é uma história que deve ser lembrada, ela deve ser repetida. Se você olhar aqui, então, no versículo 30, Juízes 19, 30, então aqui, no versículo 29, o levita, ele reparte a concubina, né? O seu corpo em 12 partes, e no versículo 30 termina assim: cada um que a isto presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. E aí fala aqui, olha só como termina: ponderai nisso. Ponderai nisso, é nomear, pensar. Nós temos que pensar no que aconteceu, considerai e falai, falai, meus irmãos. E depois nós vemos, né, a história de Esaú, que também foi um homem que perseguiu a Davi. E nós terminamos com a história dos benjamitas no Novo Testamento, com a história do apóstolo Paulo. Olha só, meus irmãos, vamos ler aqui, preste atenção, vamos ler em Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículos 5 ao 6. Olha o que o apóstolo Paulo fala dele mesmo: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. E aqui está o estereotipo dessa tribo. Ela é violenta. Em Oséias é lembrado esse pecado. E quando Paulo está pregando, quando Paulo ele se converte, ele tem dentro do seu coração a história, o passado da sua tribo, a tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, e aqui ele confessa também, quanto ao zelo perseguidor da igreja, meus irmãos, perseguidor da igreja. E o que Deus fez na vida daquele homem? Então nós podemos ver que na profecia de Jacó nós vemos o que o homem é capaz de fazer. Ele é egoísta, ele não entrega a sua vida, ele não conhece o amor sacrificial, como aquele levita, como aquele velho que disse: ah, vem aqui em paz, eu vou te hospedar e tudo, eu vou te defender, e não defendeu, quis entregar a própria filha. Olha como é diferente da pessoa de Cristo Jesus, que se entregou por nós para nos salvar. É um amor sacrificial. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, e sendo assim irrepreensível sem conhecer Jesus, ele matou pessoas, os primeiros cristãos ali, meus irmãos, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E nós podemos também pensar no levita e a concubina, no que fazemos nós mesmos com a igreja. Se não usamos a igreja a nosso próprio favor, com os nossos próprios interesses, destruindo a fé das pessoas muitas vezes, afastando as pessoas de Cristo, torturando, dividindo o corpo de Cristo, manipulando a palavra do Senhor para interesse próprio. Meus irmãos, não é isso que Cristo nos ensinou. E a coisa mais bonita é que Paulo encontrou descanso. Ele encontrou a presença do Senhor na sua vida. E o maior milagre foi ele ter visto aquilo que ele é sem Deus.
e ter decidido depender do Senhor somente, e se torna um grande milagre, quando Paulo ele escreve em Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 2: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Jesus ele deu o exemplo, ao contrário desse levita, ao contrário da cidade de Gibeá. Meus irmãos, Paulo entendeu, ele conhece essa história e ele pode escrever: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Se nós não conhecemos a Cristo e o que ele fez por nós, ele foi essa concubina, mas ele mesmo se entregou por nós, para que nós não fôssemos violentados, meus irmãos. Agora eu quero ir para o versículo 25 de Efésios capítulo 5. Tudo faz sentido agora, quando Paulo escreve: maridos, amai vossa mulher. Levitas, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Hoje, um levita restaurado, ele iria para fora daquela porta e se entregaria a sua vida por aquele velho, por aquela moça virgem, pela sua concubina e o servo. Ah, meus irmãos. E Paulo, ele entendeu isso porque ele entregou a sua vida para a igreja. Meus irmãos. Esse texto aqui não é para quem não conhece Jesus, quem não conhece o sacrifício de Cristo. Isso aqui é para quem conheceu Jesus. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Não que ela fosse violentada. A igreja também não pode ser violentada. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Meus irmãos, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Amém e amém, meus irmãos. E eu dou glória a Deus, porque em Jesus, representando agora a tribo de Benjamim, Paulo agora mostra o que Jesus fez. Amém, amém. Uma tribo que era lobo, agora representada pelo apóstolo Paulo, que conheceu Jesus, está em descanso e conheceu o verdadeiro amor. E aqui tem, então, a diferença entre o homem sem Deus e o homem com Deus. O homem sem Deus quer salvar a si mesmo e entrega a mulher. E vai sim para a igreja, mas entrega a mulher para ser a igreja, para ser violentada. Está focado nos seus próprios interesses. Mas aquele que conhece Jesus, se sacrifica a si mesmo para salvar a mulher e faz tudo pela igreja. Nós estamos vendo agora a diferença entre o egoísmo e o amor sacrificial. E esse amor só conhece quem tem Jesus. E quando não conhecemos o amor sacrificial, existe o egoísmo, a violência e a morte. Mas Jesus, ele trouxe vida. E agora Paulo, da tribo de Benjamim, mesmo pertencente a uma tribo que participou de um crime, em Cristo ensinou o oposto absoluto.
Em Cristo, vemos um novo modelo de seres humanos. Isso não é somente para casados, porque em Efésios, capítulo 5, versículo 1, fala de todos, de todos. Sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém, amém. E assim termino falando sobre a tribo de Benjamim. Em Cristo o descanso, o amor sacrificial, se entregando. Quem pode entender uma coisa dessa? Só quem aceitou Jesus, quem conheceu Jesus. Amém, amém. Senhor Jesus, sem Ti somos pessoas violentas, não podemos entender, nós nos tornamos pessoas realmente egoístas, muitas vezes usando a igreja a nosso próprio favor. Mas agora nós entendemos como Paulo entendeu. Ele carregava esse peso do seu passado, do passado da sua família. Mas ele te viu, ele viu o seu amor, ele entendeu o seu amor sacrificial. E hoje ele pôde entender que devemos nos entregar como Cristo nos entregou. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo seu amor sacrificial. É um amor que talvez não possamos entender por completo. Mas, Senhor Jesus, muito obrigada pela sua misericórdia. Não somos hoje violentados, estamos protegidos nas suas mãos, descansando nos seus ombros. A promessa ali de Moisés se cumpriu, não somente na tribo de Benjamim, mas nas nossas vidas, nos nossos corações, porque encontramos o descanso em Ti. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque isso foi a sua misericórdia. E hoje podemos ver que o milagre maior não é uma cura física, mas é uma cura do coração. E eu te agradeço pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém, amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael, é isso mesmo, é uma história tão diferente uma da outra. Enquanto um sacrificou a sua concubina, nós vemos aqui que Jesus se deu pela sua esposa, a igreja, e que nós temos que aprender com Cristo muitas coisas. Cristo amou a igreja e por isso todas as pessoas podem aprender a entregar a si mesmas por amor ao próximo. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. E até a próxima quarta-feira. Amém, amém.